Você está preparado para receber um diagnóstico de câncer? Como você reagiria diante de uma situação dessa? Quando você está com esta possibilidade, ou seja, fez um exame que levanta a suspeita, faz uma biópsia, quando você vai receber a resposta deste resultado, você vai sozinho ou sozinho? São essas questões que nós vamos levantar aqui diante dessa questão de e se eu receber um diagnóstico de câncer? Mas, antes disso, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like e no final, se você gostar, compartilhe com outras pessoas o conhecimento, porque isso é importante. Logo após a vinheta, nós continuamos a conversar. Então, ninguém gosta da ideia de receber o diagnóstico de um tipo de câncer. Eu sempre gosto de frisar essa formulação de um tipo de câncer para realmente desconstruir a ideia de que nós temos o câncer. Nós temos vários tipos de cânceres e cada um deles vai se comportar de maneira absolutamente diferente. A ideia é a gente perceber que eu estando ou não diante de uma situação dessa, ou alguém muito próximo da gente, mas agora nós estamos falando de nós próprios. Vamos ao encontro de uma dúvida surgida através de um exame de rotina, através de um check-up normal e se encontra uma alteração que levanta suspeita. E ao levantar essa suspeita, normalmente você vai ser orientado a realizar exames complementares para fazer o esclarecimento desta situação. E, dependendo do grau e da qualidade dos laudos, dos resultados, nós poderemos ter uma expectativa maior ou menor em relação àquilo que nós chamamos de positivo ou negativo. E também aí nós temos um outro fator, porque normalmente esse termo positivo e negativo ele pode ser aplicado de maneiras satisfatórias ou de maneiras cruéis. Por exemplo, uma mulher que tem a sua menstruação atrasada e recebe um exame positivo para a gravidez, isso gera felicidade. Mas uma pessoa que está com uma suspeita de câncer e recebe um diagnóstico positivo, isso já não é uma felicidade, isso já é uma questão de preocupação. O que nós precisamos pensar? Nós precisamos pensar que toda a possibilidade de diagnóstico de qualquer tipo de câncer vai levar o indivíduo diretamente a mitos, preconceitos e conceitos muitas vezes enganosos e assustadores. Ou seja, associação de morte e câncer, associação de invalidez e câncer, outras associações que são verdadeiras, tipo mutilações ou defeitos definitivos visíveis ou invisíveis, que podem comprometer a sua estrutura sexual, de autodomínio e controle de andar, enfim, caso você tenha uma perna amputada, coisa dessa natureza, e são dificuldades. Então, assim, você está preparado para isso? As pessoas que estão junto de você estão preparadas para isso? A gente tentou, de uma maneira ou de outra, fazer alguma coisa para ajudar as pessoas nesse sentido. Nós geramos um e-book chamado Os 10 Passos para o Pós-Diagnóstico de Câncer. E ali a gente descreve o que é o mais frequente de você precisar para ter esse suporte, e você vai encontrar a descrição dele ou o acesso dele aqui na descrição desse vídeo
para você poder ter acesso e depois complementar essa informação que nós estamos passando. Mas eu posso sugerir a você, diante dessa minha experiência de 47 para 48 anos, lidando com o ofício de dar notícias consideradas difíceis para as pessoas, que algumas coisas são importantíssimas. A primeira delas é a verdade. A verdade, ela pode ser difícil, mas ela nunca será cruel, dependendo de como você a entregue. A verdade traz para o indivíduo a possibilidade de uma adesão, de uma compreensão e de uma passagem por uma série de fases da vida do indivíduo que recebe esse diagnóstico, que são a negação, a raiva, a barganha, a tristeza, a melancolia e, por fim, a aceitação. E esta aceitação não quer dizer, eu estou aceitando o câncer porque eu estou muito feliz. Não, é compreender que é uma doença como outra qualquer e que vai se usar todos os mecanismos e recursos para poder desenvolver o tratamento e a recuperação. Lembrando que, quando eu comecei, aos 48 anos atrás, o índice de curabilidade do câncer, ele trabalhava em torno de 30% a 45%. Hoje nós temos, com a tecnologia avançada, uma possibilidade de 85% de curabilidade de todos os tipos de cânceres em geral. Então, diagnóstico precoce, os cuidados com a saúde, cuidados básicos com a saúde que percorrem a alimentação, a hidratação, o exercício físico e gerar essa qualidade de vida. Então, todas as vezes que você estiver diante da possibilidade de ter o enfrentamento de um diagnóstico, de um resultado desta natureza, eu sugiro que você nunca vá sozinha receber ou sozinho receber esse diagnóstico. Porque quando o profissional diz para você, senhor, senhora, o seu resultado deu um câncer disso ou daquilo outro, a primeira coisa que vai acontecer é que você fecha os ouvidos, fecha a sua capacidade de compreensão. E muitas vezes o profissional não está atento, não está sensível a essa situação e continua falando uma explicação que você não vai ouvir mais. Assim, outra possibilidade bastante difícil é de você sair imerso naquele diagnóstico e não prestar atenção na hora de atravessar uma rua, enfim. E ao chegar em casa, ao transmitir esse diagnóstico, o que você vai fazer? Como é que você vai fazer? São questões muito sérias, onde a ideia de você passar essa informação e estar com a mão estendida para fazer esse acolhimento correto e adequado para que a pessoa saia da sua frente minimamente reestabilizada é essencial. Então, se você gostou do conteúdo, volto a dizer, põe o seu gostei aí e compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva. A gente tem muito mais conversas boas nesse sentido para partilhar com vocês e para vocês partilharem com outras pessoas.